Já estamos na 11ª lição, quase acabando o nosso trimestre, e quanta coisa linda nós aprendemos com João. Esse João, a forma que ele vê, a forma que ele escreve, a forma que ele viu Jesus Cristo, como isso muda, né? Como isso nos ajuda a entender melhor esse maravilhoso Jesus que te ama, me ama e nos ama. Lembra dessa lição aqui? Está quase acabando. Olha a nova lição, que coisa mais linda do mundo. Deu uma boa mudança no visual externo dela, interno deu uma ajustadinha legal, ficou mais, vamos dizer assim, mais fácil da gente se achar, se localizar. Ficou muito boa e com um tema famoso. Deixa eu olhar de novo aqui, amor e a justiça de Deus. Tema fantástico, vai ser um trimestre maravilhoso como foi o trimestre de João. A pergunta é, você já tem sua lição? Não tem não? O Kevin vai colocar aí um WhatsApp. Peça a sua lição, a gente manda a lição para você. É ótimo você ter a lição, para quando a gente abrir a lição aqui, você já estudou a sua lição, fica mais fácil. Mas se o caso você não puder ter a lição, não conseguir, por causa da correria, é bom ter você sempre aqui com a gente, recapitulando com a gente, a nossa recapitulação, e você aprendendo para participar, partilhar com seus amigos, com a sua família. E não se esqueça de dar o seu... como é que é o nome daquilo? Like, é terceira idade. Dá o seu like, o teu joinha lá, compartilhar, mandar o abraço pro povo, tá bom? Terceira idade é assim, essas coisas modernas a gente não sabe, mas é muito bom ter você aqui com a nossa classe. E hoje eu tô aqui com um casal maravilhoso, que nós vamos estar sempre com a gente aqui, sempre conosco, Aline e Everson. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo Obrigada jóia? Pelo convite mais uma vez. Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela confiança. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, ó, eles estavam numa correria tremenda, 340 km por hora, um dia lotado, cheio, mas pararam aqui para compartilhar com a gente a lição. Eu agradeço demais, porque eu sei que estava difícil, tá? Tudo certo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Amém. você aí, e mais uma lição. Kevin, muito obrigado, Kevin, Deus abençoe você também. Meu amigo, Everson, chegou agora naquele momento da oração que a gente compartilha com os nossos amigos, a mesma esperança e a certeza de que Deus vai nos ouvir, que Deus vai estar conosco. Então, enquanto o Everson estiver orando, coloque aí nas mãos de Deus a sua esperança, o seu pedido, o seu desejo, porque se for bom para você, tenha certeza que Deus vai atender. Se for bom para o amigo que você está orando, Deus vai atender. E ore também por nós aqui, para que essa lição seja uma ótima lição, que a gente aprenda muito do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Você ora para a gente, Everson? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para estudar a lição da Espaço Batismo. Amém, Senhor. Mais uma lição, mais uma semana de aprendizado sobre a Sua palavra. Que o Senhor seja o nosso professor, o mestre dos mestres, que o Senhor nos guie, nos ensine e também o Senhor acompanhe a todos que estão assistindo essa transmissão. Por favor, Deus. Deus. Alcançar através do Seu Santo Espírito a todos que estão assistindo e a nós que vamos comentar a lição também. Tudo isso eu lhe peço em nome do Seu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. 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 Bom, 11ª lição. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Uma coisa que eu admiro em João é que João não esquece de detalhes. Ele não esqueceu de nada. Na hora de ele apresentar o livro de João, o livro, a carta que ele queria deixar para a igreja presente e também para nós futura, ele completou todo o sistema da Trindade para que nós tivéssemos a certeza que Pai, Filho e Espírito Santo estivesse o tempo inteiro envolvido no plano da redenção. E tem algo, Aline Everson, no livro de João, que me chama a atenção desde do início. Conta aí para os nossos amigos como João começa o livro e qual é a importância da gente entender esse início. João já começa falando dos três. Interessante, né? João já começa falando dos três. Os três sempre estão juntos. Embora em alguns momentos não é citado o nome de um, o nome de outro, mas a relação que eles têm e o objetivo que eles têm faz com que eles trabalhem juntos. E o contexto dessa lição, nós estamos do capítulo 13 ao 17, né, do livro de João,
ele vem trazendo uma finalização aí, né, o início de uma finalização desse livro. E ele não pode deixar ninguém de fora. Interessante, né? Afinal de contas, ele falou de Jesus muito tempo durante esse trimestre. Talvez você tenha percebido isso, né? Ele quis mostrar Jesus, Messias para as pessoas, mas neste momento, na despedida, no momento final, ele precisa mais uma vez enfatizar que os três estão em conjunto no trabalho. Enquanto um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e nós vamos ver que Jesus está indo, mas o Espírito Santo está chegando para completar a obra. Ô Everson, não sei se você lembra assim que na Idade Média, né, quando a gente estuda um pouquinho a face que as pessoas têm é o seguinte, na Idade Média nada, agora, não, o Deus do Velho Testamento é o Deus brabo, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, porque segundo a visão que eles têm, que o Deus do Velho Testamento é o Pai, e o Deus do Novo Testamento é o Filho. Então, qual é a importância de Jesus, a gente olhar para Jesus para entender o que é Trindade, Deus como um todo? Jesus, ele esteve aqui nessa terra para demonstrar a imagem do Pai. Então, Jesus esteve demonstrando para os seus discípulos e deixou demonstrado para nós, através da palavra de Deus, que aqui fala, o Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Salvador, e o Espírito Santo, que é o Santificador e o nosso Consolador. Jesus estava com o Pai na criação, então Jesus é Deus. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tratando de três pessoas, uma trindade, né? E agora voltando assim, pegando o teu gancho aí, já que você chamou a atenção, a Aline também, olha o nosso verso, que coisa mais bacana. Olha, você que tem a tua Bíblia, pode abrir em João 14, verso 26. João 14, verso 26. O seu tablet, iPhone, o que você tiver aí, pode pegar. Lá diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha que interessante. Jesus veio em nome do Pai. Aí ele diz que o Espírito Santo será enviado pelo Pai em nome do Filho. Olha só que chique. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha que coisa, esse verso é maravilhoso. As pessoas... A lição traz aqui uma parte interessante, que as pessoas não aceitam a Trindade, algumas pessoas. Isso, tem dificuldade com isso, né? Algumas não aceitam, algumas têm dificuldade, algumas já foram esclarecidas, ainda assim elas não querem aceitar. A teimosia. Porque, como aqui diz, o raciocínio humano tem um limite muito curto. E como isso não entrou na cabeça, a pessoa prefere deixar de fora, né? Mas, quando a gente vai estudar os evangelhos, e especificamente o que nós estamos vendo aqui, é impossível deixar alguém de fora. É missão incompleta se alguém ficar de fora, né, desse contexto. E aí, por que também é uma missão impossível alguém ficar de fora? Se Jesus tantas vezes veio aqui nos falar que ele veio mostrar o Pai, então a gente precisa, duas pessoas, a gente já tem concretas aqui que nós já estamos conhecendo, né? E nós precisamos encaminhar para isso. Então, são três pessoas que nós dizemos coeternas e uma trindade. Desde que antes que o mundo exista, elas existem, mas eles são 3 em 1 e 3. Às vezes a gente quer simplificar, explicar Deus. Eu já fiz muita bobeira também. Vamos explicar Deus? Não. É um 3 em 1, lembra? Sim. Esquece isso. Isso é muito apagado. Por isso que a gente tem que pegar o que a Bíblia diz, guardar o que a Bíblia diz, e lá no céu nós teremos as explicações necessárias, aquilo que é necessário para nós. Agora, a lição de domingo vem falando um pouquinho do Pai. E eu achei interessante os versos que foi colocado aqui. Eu vi que vocês também... eu vou falar para vocês aqui, ó, se eu for falar tudo que tem na lição da Aline e do Everson, vão ficar até o mês que vem. Você trouxe janta? É só uma síntese. Mas o Everson já jantou, né? Não, ele ó, vocês aqui, ó, enquanto a Aline estava sofrendo, esse aqui estava enchendo o barrigão aqui. Pois é, então ele vai falar muito, né? Ele convidado, não podia dizer não, né? Quando a gente olha para os versos de agora, e vamos para a pergunta 1, como o Pai se localiza
em cada evento diverso. O que você colocou aí mais ou menos assim? Deus ama a humanidade desde sempre, tem a pretensão desde sempre de salvar-nos. O pai e o filho nesse momento de criação estavam extremissimamente unidos, porque a ação criadora foi de Jesus, né? O pai lá e Jesus. Deus quer nos ensinar verdades, né? E ele usou Jesus para que isso acontecesse. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos concede. Isso é uma das fantástico, coisas que temos aqui, né? Também a gente vê que o Pai Celestial, né, Jefferson? Ele é o Criador de todas as coisas e é o sustentador desse universo. E a gente olha aqui também, estudando a lição, que como ele é Criador e sustentador, o Pai Celestial é visto como o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, e ele é o Ser Supremo, Perfeito e Todo-Poderoso. E no meu estudo aqui também, eu vi que ele tem amor e relacionamento. Ele é conhecido por seu amor eterno e o desejo de um relacionamento pessoal com cada um de seus filhos. Ele deseja que todos vivam com ele eternamente. E ele tem também um plano da salvação para tornar possível a vida eterna com ele. O Pai Celestial preparou o plano da salvação e incluiu o Filho, Jesus Cristo, para expiar os nossos pecados, e teve a presença e a ajuda do Espírito Santo para fortalecer aqueles através da sua palavra, de oração e fé. Ou seja, não tem como dizer que um está fora. Agora, o interessante, João 3,16, porque a gente quando fala de Jesus, Jesus morreu na cruz, Jesus amou, claro que Jesus fez isso. Mas João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse Deus a que ele se refere é a Trindade Pai também. Ou seja, a Trindade olha para a humanidade e fala alguma coisa temos que fazer, que eles estão precisando. E quando João coloca o Pai como sendo essa referência, ele quer dizer o seguinte, a mesma decisão que Jesus tomou, o Pai tomaria. O Espírito Santo tomaria, como você disse no início. Por que veio Jesus? Porque ele foi o agente criador, né? Sim. Ele foi o agente criador da Trindade. E outra coisa, a gente está falando do Pai aqui, mas só para contextualizar, né? Quem estiver ouvindo, assistindo, o Pai, o Filho também, mas o Pai foi extremíssimo atacado por Lúcifer. Lá no Imagina. céu. E o caráter de Deus na boca de Lúcifer ficou em jogo, né? E o caráter de Deus foi distorcido, porque afinal de contas Lúcifer disse que o que Deus falava não era possível de se fazer. Então Jesus veio, né? E aí a gente mescla um pouquinho com segunda-feira e outros dias. Jesus veio para revelar. A lição vai dizer em alguns dias que Jesus veio interpretar e falar quem é o Pai. Então, esse caráter que um dia foi distorcido, neste momento, então, nós temos ele daqui a pouco revelado através de Jesus. Chique, né? E a gente estava estudando lá em casa, e é o que a lição aqui de domingo fala. Olha, a lição fala aqui, ó, no segundo parágrafo. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo. Então, foi rompido ali. E Jesus veio mostrar o caráter de Deus. Aqui embaixo, no terceiro parágrafo, fala: enquanto esteve aqui, Jesus submeteu a vida do Pai, vivendo de acordo com a sua orientação. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Se não faço as obras do meu Pai, não acredita em mim. Então, teve um rompimento lá com Lúcifer, mas Jesus mostrou na vida dele aqui, na caminhada dele aqui, o caráter de Deus aqui na Terra. Ou seja, Lúcifer quebrou uma corrente que ficou o elo quebrado, mas pelo poder de Deus juntou-se, né? Olha que coisa chique. Como não entender um amor desse? Ele não vai entender, mas como não aceitar, né? Isso. Como não aceitar? Esse talvez seja o ponto principal, né? Porque se você um dia pensou em aceitar o Pai e o Espírito Santo e recusar o Filho, ou pensou em aceitar só o Espírito Santo e recusar, enfim, não tem jeito. Os três estão envolvidos. Tão envolvidos e interligados, porque é impossível aceitar um e rejeitar outro, não tem jeito. Porque, olha, a lição da semana passada, o verso da lição da semana passada, eu achei muito interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Olha, estou enganada? Olha, ninguém viu Deus. Isso. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou.
Quem é esse Deus inocente? Jesus. Agora olha que coisa interessante. Jesus veio para revelar o Pai. O Espírito Santo veio para revelar quem? O Filho. E o Pai também. Vocês estão entendendo que ou seja, é uma coexistência, uma cooperação, que um está ali em favor do outro. Sim. E essa é a dificuldade que a gente entende, porque a gente entende como pai, não. Então, para ser filho, teve que nascer ali. Uhum. Então, ele é filho porque gerou. Não. Ele se tornou filho a partir da encarnação. Mas é Deus coexistente da mesma forma que é o Pai e o Espírito Santo, né? Cada um na sua função. E com objetivo comum, porque são 3 trabalhando com objetivo comum para que todos nós entendêssemos, né? Então, assim, a lição ela vem dividida em dias e vem falando um pouquinho de Deus Pai, um pouquinho de Jesus, né? Apesar que falou muito de Jesus e o Espírito Santo, mas nós estamos aqui tentando juntar tudo, porque é uma peça só. Né? Não tem jeito da gente desmembrar essa peça. Agora, que interessante. Vamos para a lição de segunda-feira. Sim. O que aconteceu lá, Everson? Jesus e o Pai, né? Ora, essa lição aqui também, o que eu tirei do estudo dela aqui? Que nós temos alguns pontos interessantes aqui para entender essa relação. Nós temos uma unidade distinta aqui. Jesus afirmou lá em João 10:30 que eu e o Pai somos um, indicando uma unidade essencial entre ele e Deus Pai. Isso significa que, embora eles sejam pessoas distintas, as duas pessoas compartilham a mesma essência divina. E outra também, tem a relação de amor e obediência. Jesus, frequentemente, ele se referia a Deus como seu Pai. Se a gente olhar... O tempo inteiro, né? Então, o que ele mostra pra gente? Que ele destacava um relacionamento íntimo e amoroso com o Pai. E ele também demonstrou obediência ao Pai. Eu já marquei aqui. Onde Jesus diz que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Não. Olha para você ver. E tem também a missão redentora. Deus Pai enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade. E tem a revelação de Deus. Jesus veio para revelar o Pai aos homens. Então tem um elo assim muito grande, Deus Pai e Deus Filho, Jesus e o Pai. E o interessante, já pegando esse elo, essa junção sua, quando houve a queda, vai lá, Aline, o que aconteceu? Quem que foi buscar? Então vamos lá. Primeira coisa que Deus quer, ou que sempre quis, é que a humanidade estivesse próxima a Ele. Sempre, né? Certo? Então o que vai falar em Gênesis 1, lá, 2, 3, e que Jesus, na viração do dia, estava com o casal o tempo todo, face a face, assim como nós estamos nos vendo. E aí vem a pergunta do Gerson, que aí o pecado vem e separa isso tudo. Não da vontade de Deus. Mas o elo dessa cadeia é justamente Jesus. A ruptura que o pecado fez, o único elo, a única forma de entrelaçar o céu e a terra novamente é através de Jesus. Por isso que essa relação é tão enaltecida, né? E o que Jesus quis, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 17, e nós vamos falar isso lá quinta-feira, né? O capítulo 17 de João, é que ele enfatizou várias vezes que nós precisamos estar unidos, como ele está unido com o Pai, nós precisamos estar juntos, nós precisamos amar, porque o pecado veio e trouxe essa separação. E a intenção de Deus é que a humanidade fosse restaurada e aceitasse o que Deus tinha pensado para ela, através do Filho. Mas como nós já dissemos, é uma aceitação, isso é cada um. Cada um, né? Por si, né? Agora, o mais interessante é que a relação que teve Jesus no Éden, na queda, na pessoa, ela diz que Deus veio na viração do dia e buscou o casal. E veio atrás. E interessante que saiu o Éden e ele continuou buscando, e está até hoje buscando você, buscando a sua família, buscando os seus amigos. Por isso que ele precisa que eu e você sejamos um com o Filho, para que as outras pessoas possam ver Jesus em nós, a importância disso, né? Isso, e assim, o buscar de Deus é constante, mas eu quero falar para você que ele não é eterno. Vai ter um limite para ele, né? Porque até então, desde o Éden, Deus está atrás do homem. A vinda de Jesus é uma das maneiras que Deus usou para estar atrás do homem, revelar o Pai e fazer com que
nós víssemos quem é o Pai, né, diferente do que foi apresentado por Lúcifer, e fiquemos com o Pai, e nos relacionemos com Ele. Então, essa busca de Deus, isso sempre parte de Deus de alguma forma, né? Mas, se você está sendo tocado ou sente que Deus está o buscando, aproveita a oportunidade, ela não será eterna. Vai ter um momento que Deus ele vai cessar a busca. Você já ouviu esse termo em algum momento, né? Pessoa perdida, afogada. Então, cessaram-se as buscas, porque foram esgotadas todas as possibilidades de busca. Se a pessoa deliberadamente se esconde ou rejeita, aí é uma situação de escolha, né? Na lição tem uma parte aqui, aquela partezinha de baixo lá, que eu sempre fico de olho naquilo lá, sabe? As perguntinhas, eu achei muito chique aqui, né? As perguntas mais difíceis estão aí. Aí embaixo. Diz aqui, olha que interessante, um ateu escreveu: em nossa obscuridade, em meio a toda essa vastidão do universo, não há indício de que alguma ajuda virá de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. E quando a gente vê para o livro de João, a gente já viu que a ajuda já veio, né? A visão ateia é verdadeira. Imagina porque se a gente olhar, a gente não tem de onde vir. Mas né? Imagina a tristeza de alguém que pensa assim. Exatamente. Olha a alegria que a Bíblia traz, que o Evangelho traz. Olha que coisa linda para mim e para você. Nós temos a certeza que um Deus já veio. Da mesma maneira que Adão e Eva, quando pecaram, viu Deus correndo atrás dele. Tem um Deus hoje que nos busca, que nos ama. É maravilhoso, né? E nós temos também a esperança, né, Jefferson? Isso é tudo, né? A esperança que Jesus vai voltar. Imagina se nós não tivéssemos essa esperança. Como a pessoa pode viver sem esperança de que Jesus vai voltar? Exatamente. Bom, a Aline sabe. Quando a pessoa perde a esperança, Aline? Ela morre. Ela definha. Suicídio, depressões. Morre, claro. Ela vai viver para quê? Porque na realidade a gente vive bem de amanhã, né? Amanhã eu faço, amanhã eu quero, amanhã eu faço, amanhã aceito. Então, assim, a esperança é sempre futuro, né? Para amanhã. Então, a gente tem que viver, mas a esperança maior é Jesus. Amém. Então, essa que nós temos que Amém. nos apegar, né? Amém. Eu só queria ler duas partezinhas que diz aqui, olha, na página 119. Em Cristo, a vida original, não emprestada e não derivada. E lá embaixo diz assim, a divindade de Cristo, olha só. É a garantia da vida eterna para o crente. Nossa, já pensou? Duvidar de que Cristo é divino, o sacrifício foi incompleto. É um ser humano morrendo por outro ser humano. E vai morrer e vai ficar. Porque aí não tem ressurreição. Aí, bem lembrado. Porque aí não tem ressurreição. É morrer. Porque na realidade hoje Jesus veio para mostrar o Pai e o ponto máximo de amor dessa trindade pelo ser humano foi a morte de Jesus. Mas a gente fala morte num contexto geral. Essa morte incluía a ressurreição logo após, né? Essa nossa esperança. E a ressurreição de Jesus nos garante ou a ressurreição ou a vida eterna, né? Mesmo que nós não morramos aí até que Jesus volte. Isso é tudo para nós. Agora vamos lá, meu professor. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. O que você trouxe para nós de importante? Olha, quem me vê, vê o Pai. Não é isso? Jesus é a revelação perfeita de Deus Pai. No estudo aqui também, olha, eu dei uma estudadinha aqui e eu vi assim também, olha, que Jesus e seus ensinamentos, sua vida e seu caráter é uma maneira de conhecer Deus Pai, pois Jesus reflete plenamente a natureza e o amor de Deus. Jesus veio para revelar o Pai. Quando a lição traz aqui, se você tiver oportunidade de ver, né, a palavra aqui grega, eu não vou me atrever a falar o nome dela, mas essa palavra grega aqui, que significa interpretar. Jesus veio interpretar. Jesus veio expor. Jesus veio explicar quem é o Pai. Então, vou usar uma expressão que é muito conhecida. Quando a gente quer explicar uma coisa para alguém e essa pessoa não está entendendo, sempre tem um engraçadinho que fala assim, vai ter que desenhar para ele entender. Isso aí. Não tem? A Maica às vezes tem que desenhar para mim. Jesus veio desenhar o Pai. Interessante, né? Porque as pessoas não estavam... Aliás, elas foram ensinadas distorcidamente a respeito do Pai. E Jesus veio aqui para distorcer qualquer ideia. Então, Jesus veio interpretar. É muita responsabilidade quando a gente interpreta. Se você é um tradutor ou intérprete, você vai entender o que eu estou dizendo.
Porque você precisa dizer exatamente o que a outra pessoa quis dizer. Você não pode inventar uma palavra, ou inventar uma expressão, ou dizer coisa que ela não disse. Jesus veio dizer quem é o Pai. E é muito interessante que aqui você ia falar alguma coisa? Pode falar? Não, e o interessante Você só chega o microfone um pouquinho mais perto de você aí. Puxa isso. O interessante, Jefferson, é que Jesus nunca fazia a vontade dele. E sempre a vontade do Pai. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender na nossa vida também. Bem lembrado. Porque a gente sempre quer do jeito da gente, fazer a vontade do jeito da gente. Às vezes a gente ora até egoístamente só para Deus fazer aquela vontade, mas a gente não sabe que é a vontade do Pai. E Jesus mostrou isso muito bem para a gente, né, durante todo o seu percurso aqui na Terra. Sabe o que você me fez lembrar? Jesus, uma vez falando sobre a questão da oração, ele falou assim: tudo que pedires em meu nome, meu Pai, crendo recebereis. Por que Jesus recebia tudo? Você acabou de falar aí. Ele orava ao Pai. Com a vontade. Mas por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. A gente quer que Jesus atenda as nossas orações. Eu sei que você, como eu sou desse jeito, cabeça dura, mas fazendo as nossas vontades. Dá certo, dona Aline? Não dá, né? Não dá. E olha que os discípulos, quantas vezes os discípulos viam Jesus orando, separado, orando, conversando com o Pai. Era um ensino para eles também. A situação bíblica, conhecer o Pai é conhecer o Filho. E na semana passada a gente falou sobre isso, não foi? E aí Felipe pergunta: Senhor, mostra. Que aí nós precisamos ver o Pai, Senhor. Eu imagino Jesus responder, não responder igual a gente, porque a gente tem talvez menos paciência. Meu filho, eu tô a vida inteira com você e você vem me falar, mostra-nos o Pai. Se você me vê, você está vendo o Pai. Se nós vamos até Jesus, e aí eu vou repetir, se você não aceita Jesus, você corre perigo de vida. E muito perigo. Você corre perigo de vida, porque se você não vê Jesus, você não vai ver o Pai. Não vai ver o Pai. E se você disser para mim que vê o Pai, alguém vem representá-lo. Então você vai ter que admitir que Jesus é a cópia, a representação perfeita do Pai. Alguma coisa não está certa aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque assim, eu me pegava, eu tinha umas brincadeiras, eu brincava assim umas coisas e tal. Aí um dia, estava eu, Vinícius, uns amigos meus, eu vi o Vinícius fazendo a mesma brincadeira minha. Falei, peraí. Não tá muito certo. Peraí, eu tenho que mudar as minhas brincadeiras, porque não era uma brincadeira muito chique. Então, ou seja, a gente normalmente conhece o Pai pelo filho. Pelo filho. Filho do peixe. Peixinho como diz, o fruto não cai longe da árvore. Então, ou seja, quando a gente olha para Cristo, representando aqui como filho, lembrando, ele não foi gerado de Deus, como filho, sim, encarnação, para ser um exemplo. Eu olho para ele, no caminhar, nos milagres, no amor, e vejo meu filho fazendo coisa semelhante a mim. É isso que ele está dizendo, né? Olha, olhe para mim que você vai estar vendo quem é o meu Pai. Eu estou fazendo exatamente o que o meu pai... E o Jefferson usou um exemplo que a gente faz muito. Às vezes eu me pego dirigindo exatamente igual ao meu pai. Às vezes eu ponho o braço na janela exatamente igual ao meu... Eu mesma reconheço isso. Eu falo, gente, meu pai faz isso. Porque na convivência era o que Jesus tinha. Na convivência, conversando, você pega o trejeito, você pega a fala, o andar. Então, o livro de Hebreus, ele vai dizer que Jesus é a cópia perfeita, em outras palavras, para facilitar. Ele é aquele que veio demonstrar translucidamente quem é o Pai. Então, conhecer o Filho é conhecer o Pai. É uma afirmativa e nós não temos para onde correr. Eu não sei se a gente vai ter tempo, Gerson, mas assim... Não, mistura tudo aí. Esses versos sugeridos aqui, né? Falando do relacionamento de Jesus com o Pai, como Everson já enfatizou, ele vem falar do elo que Jesus gostaria que nós tivéssemos. Se eu peço em nome do Filho para o Pai, de acordo com a vontade do Pai, a Bíblia afirma, ela é categórica, isso será concedido. Jesus recebia tudo que ele pedia, exatamente. Tá, mas e aí eu vou falar para você, como é que eu sei o que é a vontade de Deus? E aí a gente volta nas semanas passadas e nós vamos conhecer, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus.
Então, se nós quisermos ser assertivos, a gente vai à palavra de Deus, vê o que é da vontade de Deus e pede para ele aquilo ali. Aí é de fato que ele vai nos conceder. Amém. Agora, Espírito Santo. Nós já falamos do Pai, já falamos de Jesus. Aliás, Jesus falamos o trimestre inteiro. Ele tem mais coisa para falar, que depois tem muito para falar sobre ele ainda. E agora, e o Espírito Santo, Everson? Então, Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos que ele estava se despedindo, né? Que ele estava indo morar com o Pai. E ele estava tentando mostrar para os discípulos ali qual que era o papel do Espírito Santo, não é? E também aqui, olha, a gente vê que o papel do Espírito Santo é uma trindade, né? Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E a gente vê alguns pontos, Jefferson. Olha, o Espírito Santo, ele tem uma divindade e uma personalidade. O Espírito Santo é Deus. Sim. Então a gente tem que enfatizar isso para todos que estão assistindo, que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, uma energia, uma emoção que a pessoa está sentindo. Ele é Deus. E ele também é um consolador, porque ele nos guia. Olha para você ver. Jesus chamou o Espírito Santo de consolador, indicando que ele está presente para confortar e guiar os que crê. E também nós temos aqui, olha, convicção e transformação. O Espírito Santo nos convence a pessoa do pecado, da justiça. Ele transforma a nossa vida. Ele ajuda a gente a viver de acordo com a vontade do Pai. Tudo isso é o Espírito Santo que vai trabalhando em nossa vida. Se eu for trazer para a minha vida o tanto que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, o tanto que ele foi me modificando, tem história para contar. E também o que ele é? O que ele faz também? Ele nos capacita, ele nos dá dons, ele capacita os crentes com os dons espirituais para quê? Para nos edificar, para nós servirmos na igreja. Ele também, o que mais que eu coloquei aqui? Ele é presença e ação. O Espírito Santo habita nos crentes, guiando a gente a entender a palavra de Deus, a Bíblia. Então, olha quantas funções que o Espírito Santo tem em nossa vida. Então, peraí, você já me deixou confuso aqui. Então, sem o Espírito Santo, eu não consigo nada, Aline? Nada. Sério? Sem o Espírito Santo, você não consegue nem querer alguma coisa. Então o Everson tá certo desse monte de coisa aí? O Everson está certo nesse monte de coisas. E Jesus falou tanto para os discípulos, né? Jesus falou muita coisa. E Jesus sabia que eles não tinham gravado tudo. Imagina como é que é gravar. Mesmo convivendo ali, né? Ele falou, eu tô indo, mas vou mandar para vocês alguém que vai fazer vocês lembrarem das coisas que eu disse, para vocês associarem as coisas e ver que elas de fato são isso, elas são verdadeiras. E talvez uma das funções mais, quando lá em João 17, a gente já está lá em João 17, né? Porque depois vem a oração sacerdotal. Já emenda aí, que nós já estamos nela, vai lá. Nós iremos... O Espírito Santo tem o papel de convencer-nos da justiça, do juízo, das verdades, implantar essas verdades em cada um de nós, né? E sem o Espírito Santo é impossível que alguém mude de vida. É impossível. É papel do Espírito Santo estar lá na nossa mente o tempo inteiro para que nós aceitemos o que Jesus fez por nós. Então, quando a Bíblia diz que eu tenho que ser selado pelo Espírito Santo, então eu posso entender, segundo João, que esse selamento é tudo isso que você colocou, a salvação à minha disposição, é a procura dele, é o entendimento que ele vai me dar, é a convicção de que eu sou um pecador, de que Deus é meu Salvador, é isso? É isso. Jefferson, esses dias eu ia cometer um pecadinho, sabe? Não mas existe pecadinho, né? Pecadinho. E é incrível como o Espírito Santo toca na cabeça da gente. Nos ajuda, né? Ele nos, olha, não faça isso. Não é verdade? E quando então, a gente obedece, como é bom, né? Como é bom. Então vem uma luz, a luz do Espírito Santo na nossa mente. Por isso que quando Jesus disse que ele nos convenceria da justiça, é que quando ele faz isso que aconteceu com o Everson e pode acontecer com a gente sente uma paz que só ele dá, né? Porque quando a gente persiste no injusto, no erro,
a gente fica perturbado. E às vezes, para minimizar mentalmente essa perturbação, ou a gente afunda no erro, ou vai cometendo outros erros. Mas a paz que o Espírito Santo, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, que é vinda da parte de Deus, o Espírito Santo, na situação que ele fala, nos convence da justiça, é para que a gente tenha paz, para que a gente, não isento de problemas, mas é que dentro do problema a gente tenha paz. O papel consolador, o papel pacífico, o papel de convencimento, o papel de fazer com que a gente não erre, ou erre menos, é do Espírito Santo. Então, para você que talvez não aceita a Trindade no papel do Espírito Santo ou na pessoa do Espírito Santo, vai ser impossível você viver desse jeito. É impossível viver sem a presença do Espírito Santo. Não é o foco de agora, mas deixa eu falar só uma coisa para vocês. Vamos estudar a Bíblia para a gente saber o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo talvez não seja só um dom de línguas. O Espírito Santo talvez não se movimente como alguns pensam. De cair no chão. Muito barulho, de muita... Talvez euforia seria essa palavra. Ou que a pessoa caia no chão, ou que ela pule. Não é isso. O papel do Espírito Santo é um papel de convencimento da verdade. Procura na Bíblia. Aí ele vai nos conduzir a essa Bem verdade, lembrada, Aline. Né? Bem lembrada. Esse é o papel dele. E o interessante agora, quando a gente vai para João 17, você está falando o tempo inteiro, né? João 17, eu tenho um texto aqui que eu acho bem legal. Eu sei que cada um de vocês tem um verso de vocês preferido ali. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha só que carinho. Que amor. Que amor. Que sinceridade. Porque Jesus anteriormente disse que no mundo nós teríamos aflições. Né? Mas olha a sequência das coisas. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, o Consolador que vem, o Espírito Santo que vem para ajudar vocês a continuarem vivendo neste mundo aqui, apesar dessas circunstâncias más, desses problemas que aqui existem. E olha quão importante foi a presença de Jesus estando aqui na Terra, porque ele passou por tudo isso que a gente passa, até por coisas piores. Piores, né? Bem pior, né? E a gente voltando no Espírito Santo, aí só para dar uma ênfase aqui, como que a gente vai ter sabedoria da palavra de Deus se nós não tivermos a palavra, o Espírito Santo nos iluminando nossa mente, o nosso coração, para a gente entender a palavra de Deus? Tapado do jeito que a gente é? Exatamente. Não ia chegar a lugar nenhum, né? Um outro Exatamente. texto legal que a Aline quer ver, ó. Quando eu estava com eles, Jesus falando, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu. Olha que legal, né? A preocupação de Deus que seja a Trindade envolvido no papel de nos proteger da perdição. Mais uma vez nós vamos dizer, toda provisão para a nossa salvação foi feita através da Trindade. Toda provisão. Aceitar a provisão de Deus é tudo, conosco, né? É conosco aceitar isso ou não. E assim, Jesus, ele se cercou de todas as maneiras para que nós ficássemos amparados depois da sua partida, né? Tanto as pessoas fisicamente que conviveram com ele, quanto nós que hoje estamos aqui, né? Tantos anos depois, mas ele se cercou para que provesse tudo que nós precisávamos, né? O carinho de Jesus por nós, né? Para que nós não ficássemos desconsolados, tristes, desamparados, foi muito grande. É a mesma preocupação do Éden. Jesus se preocupa agora, Jesus se relata agora em João 17, ou seja, eu procurei Adão e Eva e eu vou continuar procurando você. Todos bacana, vocês. Né? E quem aceitar é a vida eterna, né? Para quem aceitar. Everson, o que você tem mais aí? Que eu vi que você está marcado aí, os dois, né? Mas... A Aline me cobrou muito me estudar essa lição. Eu vi que você está assim. Eu vou falar para vocês aqui, doutor em lição hoje, tá? O homem tá que tá. Olha, a gente partiu aqui para quinta-feira, né? A oração de Jesus. E como foi o que eu falei anteriormente, quantas vezes os discípulos viram Jesus orando ao Pai? E orou em várias ocasiões também, Jefferson. Quantas vezes nós lemos aqui na palavra de Deus que Jesus estava orando? Olha, Jesus fez a oração do Pai Nosso, não é? Teve a oração do Pai Nosso. Depois ele teve aquela oração de graças por ele ter ressuscitado Lázaro.
Também Jesus orou. Então, Jesus sempre demonstrava ali que estava orando para os seus discípulos verem. E teve a oração em João 17, que é a oração pela unidade, né? Ele queria a unidade dos seus discípulos ali. Então, Jesus ora pela unidade de seus seguidores, pedindo que eles sejam um como ele era o Pai e o Espírito Santo. Ele queria passar isso também para os seus discípulos. Então vem aqui agora, a gente vai sair um pouquinho de João, vamos para o nosso... O que isso nos ensina em relação a eu e meu irmão e a igreja? O que eu tenho que aprender com essa unidade? Nisto conhecereis que são os meus discípulos, são meus seguidores, que são meus filhos, quando vocês amam uns aos outros. Porque no livro de João vai dizer que se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Um dos mandamentos de Jesus é amar o próximo. Então é uma cadeia e Jesus viveu essa unidade. E no término do discurso ele fala, porque não tem maior autoridade do que quando você faz alguma coisa e fala para a pessoa, agora você faz isso. Não existe. Não. Porque é inquestionável. Não existe argumento quando alguém fez alguma coisa. Vamos lá, boa ou ruim. Gerson, eu fiz. Vai e Agora faça. você pode fazer. Porque não tem como a gente falar, então, Senhor, é que o Senhor estava lá no céu? Não, eu estive aqui, eu andei aqui, passei por isso, você viu, né? Você estava comigo, lembra? Então, aconteceu isso. Pode fazer. Né? Eu fui unido com o Pai, como o Everson falou aqui várias vezes. Essa unidade, essa restauração da unidade, estar juntos, é o que Jesus quer. Amém. Amém. E foi isso que os discípulos fizeram, né? Pelo menos no primeiro momento, eles estiveram todos juntos. E eles receberam o Espírito Santo. Amém. Essa profundidade dessa relação nas orações de Jesus com Deus Pai serve muito como exemplo para nós, para a nossa vida. Nós temos que estar sempre em oração com o Pai também. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Everson aqui, durante muito tempo, ele foi o responsável. É que esse negócio de carga eu sou muito ruim para lembrar. De uma coisa chamada... Ministério Pessoal. Um ótimo, excelente trabalho que faz. Ainda é ele ou não? Até 31 de dezembro. Ótimo trabalho que faz. Então, assim, legal. Eu acredito que essa oração sacerdotal é algo que você consegue ver na prática, quando a igreja está junto, envolvido, né? Como é bonito você ver a união dos irmãos, distribuindo livro, o projeto de livro que vocês fizeram, lindo. Projeto de recolhimento de alimento, outras coisas que você também ajuda às vezes na ADRA. Ou seja, é lindo quando a gente vê a oração de Cristo refletido na igreja, né? Sim. A força está na união. Isso é muito música verdadeiro. Chique, né? Mas essa música é linda. Uma andorinha não faz verão. É fato. Uma estrela só não ilumina o céu. Uma pessoa não é multidão. Então, assim, a força está na união. E assim, a promessa que Jesus fez, e aí a gente já vai extrapolando aqui, a promessa que Jesus fez, depois desse discurso, é falar assim, ó, fiquem juntos em tal lugar em oração. Aí vocês vão receber o poder para fazer o resto. Amém, amém. Jesus representou muito bem Deus aqui na Terra, né? Ele levou a missão a sério. Né? A lição fala. E possamos imitar ele, né? Nós temos que levar a sério também. Né? Tudo que é de Deus, em primeiro lugar, fazer as coisas bem feitas e fazer com excelência, porque ele está fazendo para Deus. Né? Vocês entenderam? Pai, Filho e Espírito Santo? Uma unidade, 3 seres, um Deus, envolvido na minha e na sua salvação. Everson e Aline, antes da gente encerrar, qual é o recado que vocês vão deixar para mim, para o Kevin e para os nossos amigos? Que as pessoas entendam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma só pessoa. E que nós precisamos, aqui na Terra, nós temos um Consolador. E esse Consolador nos ajuda a livrarmos do mal, de cometer erros. Ele é a luz que nós temos aqui nessa Terra, tão cercada de coisas ruins. E se nós estivermos ligados com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa vida sempre vai ser melhor do que se nós não tivermos ligado a esses 3. Amém, Everson. Ótima dica. Muitas coisas nós somos extremamente resistentes. Por vários motivos, porque se a gente voltar atrás, o outro vai rir, vai falar, agora você pensa assim, agora você faz isso, agora você é desse jeito. Bem lembrado, Aline. Então,
talvez nós precisemos deixar o nosso orgulho de lado. E se você está assistindo esse podcast, é uma oportunidade para você abrir o seu coração ao Espírito Santo. Se foi isso que Deus usou, aproveite essa oportunidade. Deus tem trabalhado com você que procura a verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. Então, se você quiser saber a verdade e duvidar de qualquer coisa que nós tenhamos dito, recorra à palavra de Deus e veja se o que aqui foi dito foi de acordo com a palavra dele. Se foi, e aí você pode continuar obedecendo e estar nesses caminhos. Amém. E você falando da palavra de Deus, a verdade, olha que texto fantástico que está aqui na parte de sexta-feira da nossa lição, que diz assim: há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a minha, a sua, a nossa não, mas é a maneira de dizer que tá, a nossa mente. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo, olha que diferente, hein? Tradições, Satanás controla, engano, controla, mas pelas Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração, assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, Aline, certo? Que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Olha, essa lição aqui, vocês estão vendo 3 pessoas que não entendem nada, o autor não entende nada, o que nós falamos foi pouca coisa daquilo que foi revelado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pela palavra de Deus nós vamos entender o suficiente para a nossa salvação, para um dia nós vê-los pessoalmente no céu. Esse é o que João quer. Escrevi essas coisas para vocês, para que vocês saibais quem é Jesus. E agora ele nos revela aqui esse Jesus maravilhoso. Deixou a mim e a você o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar a Jesus, guiar a toda a verdade, e um dia no céu. Olha que coisa maravilhosa. Vamos repartir isso com os nossos amigos, vamos usar esse Deus maravilhoso, perdoa-me, vamos permitir que esse Deus maravilhoso nos use. Nós vamos usá-lo, olha que coisa tola. Vamos permitir que esse Deus maravilhoso nos use e vamos nos tornar em Cristo filhos e filhas de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui em mais uma classe, em mais uma lição, aprendendo sobre Pai, Filho e Espírito Santo, um pouco daquilo que foi revelado. Mas o que nós aprendemos é que ambos estão preocupados com a nossa salvação. Ambos se deram pela nossa salvação. Que possamos ouvir o que foi aqui dito, tanto pela Aline como pelo Everson, nos entregarmos e permitir que Ele faça toda a transformação, que Ele nos salve. Por favor, Deus, dá-nos coragem, dá-nos firmeza de caráter. Suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, chegamos em mais um final de uma classe, mais uma lição de João, quase acabando, e uma nova que vai começar daqui a pouquinho. Não esqueça de pedir a sua. Quero a minha lição. Agora, o que você tem que lembrar muito, muito, muito? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até a próxima classe. E é daqui a pouquinho, tá? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.